Nós vimos na videoaula sobre pacientes que é possível na ficha do paciente acessar o seu prontuário e ao acrescentar uma nova consulta incluir uma anamnese, que é uma série de perguntas a serem feitas ao paciente. No entanto, essas perguntas podem ser personalizadas. Para isso, basta ir na barra lateral em Opções, Cadastros e depois em Modelos de anamnese. Vamos criar um novo modelo clicando no botão à direita. É preciso dar um nome ao modelo. Vamos colocar aqui exemplo. E nós podemos acrescentar quantas perguntas quisermos. Ao acrescentar uma pergunta, é necessário dar um título à pergunta, por exemplo, o paciente pratica atividade física e escolher o tipo da pergunta, se a resposta será um texto simples ou um texto longo, se será um número, se será uma pergunta que o profissional só pode responder sim ou sim ou não, mais uma especificação, ou se será uma pergunta de múltipla escolha, podendo marcar uma só ou podendo marcar várias. Nesse caso, como é uma pergunta objetiva, se o paciente pratica atividade física, nós podemos colocar sim ou não mais especificação, que daí, se o profissional preencher com sim, aparecerá a pergunta qual. Nós podemos acrescentar quantas perguntas quisermos, então basta clicar novamente em acrescentar perguntas e digitar o texto da segunda pergunta, por exemplo, quais as queixas do paciente? Essa é uma pergunta que não dá para responder com sim ou não, nenhum número. Então vamos colocar aqui um texto longo. E nós podemos ter também uma pergunta com múltipla escolha. Vamos criar, por exemplo, como conheceu nossa clínica. E daí nós podemos colocar como respostas possíveis indicação de amigos, é uma possível resposta, redes sociais, é uma outra possível resposta, publicidade online, ou através do Google, por exemplo. Então nós temos uma pergunta de múltipla escolha em que a pessoa só pode marcar uma opção. E por aí vai. Ao clicar em OK, a anamnese será salva e agora, quando abrirmos um paciente e preenchermos uma nova anamnese, teremos aqui a opção da anamnese exemplo, que foi a que a gente cadastrou, e temos aqui o paciente pratica atividade física, sim ou não. Se mudarmos para sim, perguntará qual. Vamos colocar, por exemplo, futebol. Quais as queixas do paciente? O paciente sente dores de cabeça, por exemplo. E como conheceu a nossa clínica, veja que é uma pergunta de múltipla escolha em que você só pode escolher uma opção. Vamos colocar redes sociais e gravar a anamnese. E aqui está na ficha do paciente a nossa anamnese personalizada, já preenchida e gravada.